Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo João Aristides. Estou aqui pelo canal Palavra de Fé Cristã para uma entrevista com meu amigo Carlos Fabiano, né? Mas eu gostaria de começar com um pequeno versículo que se encontra em Mateus, capítulo 4, versículo 23 e 24. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria e trazia-lhe todos os que padecia acometidos de várias enfermidades e tormentos, e os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele curava todos. Amém? Então, uma palavra de Jesus, né, que tem muito a ver com o pastor, né, que cuida de um rebanho de ovelhas, né, grande, sim, né, pastor? Então é um prazer, pastor, estar aqui no meu canal. Obrigado por ter aceitado o meu convite, né? Então eu gostaria de começar uma entrevista contigo, né, te agradecendo em primeiro lugar, né, por estar aqui com a gente. Vai ser bênção, né? Vai abençoar a minha vida, vai abençoar a vida de muitos que irão ouvir, né? Porque eu acredito assim que o testemunho, ele vem para ajudar, para levantar também, porque sim, ele tem muitas pessoas que não entendem, né, o caminhar de um pastor. Então aqui vai ser para as pessoas, para os teus membros, né, para os meus seguidores, te conhecer, de repente até fazer uma visita lá na tua igreja. Amém? Amém. Quero estar cumprimentando a todos, né, nessa tarde, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos do canal Palavra de Fé. E estar cumprimentando também o irmão João Aristides, né, que é um grande amigo, irmão em Cristo. Para nós, irmão João, é uma honra, né, um prazer, amém, estar aqui nessa tarde, para estar fazendo parte, né, desse podcast, onde vai ser direcionado, né, ao teu canal aí no YouTube, e a todos os ouvintes, né, e todos que vão estar vendo e ouvindo, né, que Deus ele possa abençoar a tua vida nessa tarde. Irmão João, eu me chamo Carlos Fabiano de Lima, né, e estou aí hoje com 46 anos de idade, e louvo a Deus por chegar até aqui ao dia de hoje, né, aos 46 anos, pastoreando uma igreja, né. Então, hoje para nós é uma satisfação poder estar a serviço, né, de Deus na terra, da qual Ele nos chamou, né, e nos enviou, né, para que nós pregue esse evangelho aí, que é o evangelho da salvação, né, para todo aquele que crê. Amém? Amém, é verdade. Então eu gostaria então de começar com o pastor Fabiano, né, fazendo uma pergunta da sua infância. Como foi a tua infância? Irmão João, a minha infância, ela não foi assim uma das melhores, né? Eu sou filho adotivo, né, aos dias ali de nascimento. A minha mãe biológica, né, ela me deu para uma outra família, onde eu recebi ali então um nome, né, ainda foi lavrado então naquela época uma certidão, daí onde os meus pais então de criação, né, com legitimidade dentro da lei, foram os meus pais que me criaram e que me deram toda a instrução, né. Então foi uma infância muito tribulada, né, uma infância nada fácil, porque eu nasci muito doente, eu nasci de 7 meses, né, eu não completei os 9 meses de gestação, e ali eu nasci com alguns problemas de saúde, vindo, né, a padecer muito com essa situação. E a minha família, né, que me adotou, que hoje meu pai e minha mãe são falecidos, né, por muitos anos já são falecidos. Então eu fui crescendo, né, dentro de um lar que hoje a gente tendo um entendimento, né,
Hoje a gente, tendo uma visão diferente da visão que nós tínhamos quando nós estávamos fora da presença de Deus, sem conhecer a Jesus, né? Nós tínhamos uma visão, hoje nós temos outra. Então a visão que eu tenho hoje da minha infância foi uma vida totalmente destruída, dentro de um lar destruído, né? Onde eu não tinha muitas expectativas, eu não tinha muitas esperanças, né? E foi assim, né? Um nascimento totalmente complicado e uma criação totalmente complicada. Se chegamos aqui foi pela graça, foi pela sorte, né? Pela sorte. Foi pela sorte. Só Jesus para nos dar vitória. Complicado isso aí, né? E no caso era só tu ou tinha mais irmãos? Não, eu tinha mais irmãos. Eu tinha 4 irmãs, né? Por parte de pai e mãe. E somos mais 3, então, adotivos, né? Eu tinha mais 2. Todos adotivos? São o total de 3 filhos adotivos. Esse pai aí é um santo, né? Até o apelido dele, na realidade, era Santinho. Né? Era Santinho. Sim, eu imagino, para adotar tantas crianças, é muito amor ao próximo, né? Ele já tinha os filhos deles, né? E, na realidade, eram 3, né? 3 legítimos, né? Sim. E eu e mais 2 de criação. Então, fomos 3 filhos de criação, total de 6 filhos, né? Sim, quem sabe, né? Alguém, né, já passou por isso ou está passando por isso. Então, nós temos aqui o pastor Carlos Fabiano como um exemplo, né, um incentivo para prosseguir, né? Para não desistir, porque o que importa é o depois, não é o agora, né? Deus tem preparado vitória para todos nós. Então, eu quero prosseguir aqui a pergunta. No caso, na tua juventude, né, como tu foi adotado e tal, que religião era dessa família nessa época aí? Irmão João, a minha família que me criou, né, a minha família de criação que me adotou, eles serviam ao ocultismo, né? Então, a prática deles, a prática da religião deles era Umbanda, era Quimbanda, era o ocultismo, né, verdadeiramente ligado total ao ocultismo. É complicado, né? Onde ali eles invocavam espíritos, né, onde trabalhavam com entidades, eu fui criado no meio disso aí, né. Então, por longa data da minha vida, eu sendo criado dentro dessas religiões, eu aprendi também a praticidade dessas religiões, né? Eu praticava. Chegou a praticar já? Cheguei a praticar. Mas é interessante que tu vive o que tu prega, ou melhor, tu prega o que tu viveu, né? Sim. Então. Nós temos que ser verdadeiros, né? Eu, na realidade, conhecendo toda esta prática, né, desta religião do ocultismo, onde eu tive envolvido por muitos anos da minha vida, onde eu na realidade fui criado dentro desta prática, né, dentro dessa religião, foi a religião que eu conheci, né, e foi a minha praticidade até então, aos meus 22, 23 anos, eu ainda praticava essa religião, né. Seus 22 anos ainda. Barbaridade. Então tu fazia tipo aquelas coisas que eles fazem nas esquinas. Todos os rituais. E para que aquilo ali... Para que serve? Eu nunca entendi por que eles fazem. Joga pipoca e galinha morta. Na realidade, irmão João, isso tudo é oferecido a entidades, né? Aos guias ali. Então, né? Eles requerem isso aí. Isso se chama uma oferenda, né? Se chama uma oferenda que é oferecida às entidades, né? Na encruzilhada. Mas essa oferenda, assim, no caso... tipo assim... Eles querem... É uma troca de favor, no caso, seria? Tudo tem uma troca de favor, né? Na realidade, quando tu vai lá, tu joga búzio, ou tu vai numa terreira de Umbanda, tu vai lá para tomar um passe, a entidade ela vai te exigir algo, né? Nada vai ser de graça. Tudo tem uma troca, né? E a troca era tu servir a eles, mas também tu oferecer bandeja de manjares a eles, né? Então tu tinha que oferecer, tu tinha que, na realidade, vamos assim, para simplificar, pagar um tributo, né? Sim. E esse tributo era oferecendo comida para eles, era o que eles exigiam, né? E então cada guia, cada entidade tem um tipo de oferenda que é oferecido. Que impressionante isso aí, né? Então, nós não precisamos nada disso, né? Verdade. A diferença, né? Mas que todas as pessoas que de repente já passou por isso, né, tenham o entendimento que Jesus é a solução, Jesus é a melhor escolha, né? É verdade. Porque
né? Realmente, se tu parar para pensar, Jesus, ele só pede que nós ore, né? Sim. Nós peça, que nós clame a ele. Isso é fácil, né? Não... É fácil, não exige muito sacrifício. O único sacrifício é o que Deus pede de nós é a obediência, né? Sim. Obedecer a ele, servir a ele, né? Uhum. E é ter uma intimidade, né? Criar uma intimidade com o nosso próprio Criador, né? Na realidade. Uhum. Que nós perdemos essa intimidade, né? Quando nós deixamos nos levar pela aparência, né? Do mundo cotidiano, nós esquecemos, né? Na realidade, da onde nós fomos gerados. Uhum. Né? Da onde nós fomos, porque nós somos, né? A Bíblia vai dizer que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E quando nós perdemos esse foco, quando nós deixamos essa meta de lado, nós esquecemos de quem é o nosso Criador, né? E qual é a finalidade que nós estamos nesta terra. Então nós vamos esquecer do nosso Criador e nós vamos servir, né, ao paganismo, nós vamos servir nós vamos criar assim deuses, né, que por natureza nunca foram dentro do nosso coração, e nós vamos começar a participar de idolatrias, nós vamos virar idólatras, esquecendo, né, do próprio Criador. Isso que não agrada a Deus, né? Com certeza. Conforme aquele exemplo lá de Moisés, quando Moisés desceu do monte, tinha lá embaixo então um bezerro de ouro, né? Isso. Imagina. É o povo, na realidade, dando as costas para o seu Criador, né? Eles fazem um Deus para que eles possam adorar. E verdadeiramente o próprio Deus que o formou estava sendo deixado de lado, né? Eles formaram um Deus com as suas próprias mãos, né? Feito por mãos de homens, para servir de Deus para eles. Esquecendo, né? De todos os feitos que Deus fez desde do Jardim do Éden, desde da formação do homem e da mulher, né? E a peregrinação pela terra toda, tirou de dentro do Egito, da terra da escravidão. Hoje, da onde nós também somos tirados, né? Nós somos tirados, na realidade, do mundo de escravidão. De uma vida escrava aí fora sem Deus, né? Sim, eu fico às vezes imaginando assim, no caso, eu passando, um mar abrindo para mim passar. Eu passando no meio daquele mar, caminhando no seco, né? E logo adiante ali tu fazer um bezerro de ouro para adorar, sabe? Essa mentalidade aí é complicado de entender, né? Hoje nós adoramos a tudo que vemos, né? E Deus, na realidade, como a palavra já diz, que nós próprios somos a imagem e sua semelhança. Uhum. Então, em vez de nós adorar o Criador, de nós adorar aquele que nos formou, nós hoje, né, graças a Deus que hoje eu já não faço mais essa prática, né? Amém. E tu Glória também a Deus. não, mas há muitos ainda que não têm esse entendimento, que estão adorando a criatura, né? Estão adorando coisas que foram criadas pela própria mão do homem, né? É complicado isso aí, né? Mas os teus membros da tua igreja sabia dessa tua história aí, não? Algumas vezes, irmão João, eu dou parte do meu testemunho, né? Em algumas pregações, em alguns estudos, né? Alguns relatos dentro do próprio culto. Eu dou algumas informações do que eu era, do que eu pratiquei, das práticas erradas, para que venha outros ali ter a sua fé edificada, né? Claro. Sabendo que se Deus me tirou da onde me tirou, do mundo de pecado, de horror que eu vivia, Ele tem poder para tirar também aquele que está ali ouvindo, que quem sabe, né, não sabe o que é servir a Deus verdadeiramente, né? Invoca o nome de Deus apenas com os lábios, né? Mas o coração ainda está com outras práticas. Então, esta pessoa que vai num culto, por exemplo, ela está cultuando ali e ela ouve um testemunho desse, né? Ela vai ver, mas se Deus ele mudou a vida desse pastor ou desse obreiro, ou seja lá de quem for que está ali na prática da palavra, ele pode mudar a minha. É né? verdade. Então, a pessoa, quem sabe, ela já bateu em tantas portas na vida dela. E ela chega ali, quando ela chega na igreja, ela já bota aquilo ali como uma última porta, uma última oportunidade para a vida dela. Né? E a tua igreja é uma igreja que ela está crescendo dia a dia, né? Eu até conheci a tua igreja quando começou, né? E hoje eu vejo um crescimento grande. Então, esse vídeo aqui vai ajudar essas pessoas que chegaram há pouco tempo, que ainda não te conhecem, a tua vida pessoal, né? Então eles vão conhecer e ver realmente assim que o pastor que está dirigindo eles, né? Sim. Eu acho interessante isso aí, porque as pessoas ficam perguntando, quem é ele, como ele é.
Então isso aqui vai ajudar com que essas pessoas tirem suas dúvidas, né? Sim. Nós somos pessoas comuns, né, João? Nós somos sim. pessoas que nós temos a nossa vida cotidiana, nós temos, né, a nossa vida familiar, só que a diferença é que quando Deus ele nos chamou, né, Sim. ele nos chamou com um propósito, e entendendo esse propósito, né, para qual nós fomos chamados, para qual nós fomos separados, nós entendendo isso, nós vamos então, né, começar a trilhar caminhos diferentes, né? É verdade. Nós vamos começar a seguir realmente as diretrizes que Deus vai nos dando, né? Que daí nós não estamos mais andando segundo o curso deste mundo, né? Nós andamos agora segundo o curso daquilo que Deus ele nos dá, ele nos mostra, né? Através da oração, através da própria palavra, que é a maior revelação que tem a palavra de Deus, né? E ali nós vamos aprendendo, né, o que Deus na realidade ele quer, ele exige de nós. Então Sim. nós começamos a entrar na prática da verdade, realmente, né? Sim. Mas então, assim, depois de te ter sido da Umbanda, né, como é que foi, assim, a tua conversão? João, a minha conversão ela vem através de uma promessa, né? Para te ver, olha só como Deus ele faz as coisas. Ainda quando criança, mesmo a minha família, eu estando na prática, né, do ocultismo, indo em casas de Umbanda, fazendo aquela prática ali totalmente errônea, né, da nossa vida, havia na esquina da minha casa, onde eu morava em Porto Alegre, né, isso Sim. coisa de 20 e poucos anos atrás, havia ali 20 e poucos anos, não, muito mais, né, porque eu era criança na época, Sim. 20 e poucos anos faz da minha conversão. Sim. Então assim, ó, havia uma senhora que ela era evangélica, né, o nome dela era Natalina. Então havia uma igreja na esquina praticamente quase umas 2 quadras da minha casa, e ali ela pedia para o meu pai, para minha mãe, para pegar eu e meus outros irmãos que eram pequenos e levar até a escola bíblica dominical. Sim. Então mesmo na prática, né, do ocultismo, a minha família praticando e eu participando, eu também ia nos cultos evangélicos, né, e lá naqueles cultos na escola bíblica dominical, Deus ele já ia formando um propósito para a nossa vida. Mas nós éramos criança, né? Nós não tinha aquele entendimento, mas nós éramos levados lá, nós participava também, né? Nós estava na realidade vivendo uma disputa entre as trevas e a luz, né? Tava em cima do muro. Em cima do muro. Ainda quando criança, João, essa prática, né, do ocultismo e essa disputa ali para servir a Deus, só que os tempos foram passando, né? Esta irmã ela partiu com o Senhor e nós continuamos a nossa vida no erro, né? Só que aquilo ali ficou semeado. E quando eu perdi meus pais, né, eu tinha mais ou menos na época em torno de 13, 14 anos, né? Sim. Morreu primeiro a minha mãe e depois ela olha só como é que o diabo faz, né? Porque ela foi fazer uma obrigação dentro da religião, né? Ela fez chão lá para se preparar, né? Para estar apta ali com aquela religião, onde foi matado, derramado sangue de animais na cabeça dela. Ela ficou 7 dias dentro de um quarto santo que eles chamam lá, né? Ficou 7 dias ali e ela saiu dali, João, com um derrame cerebral. Ela entrou lá bem, ela saiu dali com um derrame cerebral. Ela foi para o hospital, ela veio para casa, ela ficou em torno mais ou menos, eu acho que de 1 ano e pouco, 2 anos, em cima de uma cama hospitalar. Ela morreu em casa, morreu se vegetando, né? E 9 meses depois também o meu pai foi para o mesmo caminho. Só que o meu pai, ele morreu salvo, né? Por que salvo? Porque o meu pai ainda, né? Esta irmã Natalina conseguiu converter ele. Né, através da palavra, da pregação, ela conseguiu convencer, né, que Jesus era muito mais melhor daquelas práticas. Então ele, na velhice, nos últimos dias dele, ele aceitou a Jesus, ele foi batizado e ele morreu salvo. Como é importante, né, o evangelismo, né? Isso. Para essas pessoas aí que de repente desejam evangelizar, isso aqui é um grande exemplo, né? São vidas salvas, que é a nossa maior missão, é um evangelismo, né? Levar a palavra a toda criatura. Então, amém, glória a Deus, essa irmã aí, né? É uma heroína, né? E certa vez, então, João, eu estava dentro da minha casa, da onde eu morava com os meus pais, né? Aquelas casas antigas, né? Sim. E ali eu estava dormindo numa cama e eu me lembro assim como se fosse no dia de hoje, né? É uma cena que eu jamais vou esquecer enquanto eu estiver em vida, né? Sim. Eu estava ali deitado, dentro daquela casa sozinho,
E eu vi subitamente uma luz assim, tipo um sol que brilhava, e ele adentrou naquele lugar que eu estava, dentro daquele quarto que eu estava, né? E eu ouvi uma voz que dizia, né, para mim assim, ó, igreja, me chamava, né? E falava de igreja, uma voz assim, uma voz como se fosse de um ancião falando, sabe? Uma voz muito linda, aquilo ali me despertou. E aquilo ali eu guardei no meu coração por muito tempo, João. Sim. E os anos foram passando, né? E eu tive conhecimento, andei com pessoas erradas, que eu nunca devia ter andado. E acabei me perdendo, né? Tive aí no uso de drogas, tive, como pode-se dizer aí, eu tive no mundo da criminalidade, né? E graças a Deus, aprove a Deus ter me tirado, me arrancado de lá para cumprir com o propósito dele, né? Se libertou. Me libertei, graças a Deus. E quando eu me lembrei desta palavra, igreja, eu fui procurar uma igreja. Eu fui servir, né? Eu fui procurar servir a Deus que um dia me chamou. Que um dia eu me lembro que eu entrava dentro daquela igreja evangélica, naquela escola bíblica, né, onde tinha as crianças ali, que eu e meus irmãos éramos levados até lá. Então eu lembrei disso aí. Que igreja eu fui era? buscar. Que igreja era? É a Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, na cidade de Porto Alegre. Então eu comecei a lembrar disso tudo, né? Sim. E quando eu vi assim, eu cheguei a me encontrar, vamos se dizer, né, João, num beco sem saída, né? Que nem se diz aí. Eu me encontrei assim com a minha vida destruída, né? Eu vim para a cidade de Gravataí, e quando eu vim embora para a cidade de Gravataí, eu vim praticamente da cidade onde eu morava, né? Sim. E pelas práticas erradas que a gente estava cometendo, por amizades erradas que a gente foi galgando, e pelo um caminho errado que a gente estava trilhando, né? Eu tive que vir embora para poder salvar minha vida, né? Claro. Eu vim praticamente corrido, né? Corrido de lá, pelo mundo do crime. E quando eu cheguei em Gravataí, João, eu fui conhecer a minha esposa, né? Que hoje é minha esposa, faz 23 anos, né? Sim. E ali a primeira coisa que quando eu entrei na casa dela, eu peguei uma Bíblia que estava em cima da geladeira. Ah, amém. Ela sendo conhecedora da palavra, ela estava parada nos caminhos de Deus, né? Sim. Eu peguei aquela Bíblia e comecei a folhear e comecei a ler. E ela se surpreendeu com aquilo ali, né? Ah, imagina. Então, ali foi onde realmente aconteceu a minha conversão verdadeira. Foi tocado pelo Espírito Santo, né? Sim. Era um propósito, né, na realidade, né? Sim. Era Deus me arrancando daquela vida destruída que eu vivia, né? Sim. E me trazendo para a luz. Então, isso aconteceu no ano, mais ou menos, aí no ano de 2000, né? Nós temos aí entrando para 2023, Isso. onde eu estou fazendo aí 23 anos de fé, porque de lá para cá eu comecei a entender o projeto de Deus para minha vida, né? Então, para me chegar aonde eu cheguei hoje, eu tive alguns obstáculos, eu tive um processo, né? Que para muitos eu não creio assim que aguentaria, porque não é para qualquer um a gente passar um processo para viver uma chamada, né? Hoje eu vivo uma chamada. Complicado, né? Mas tem um processo, né? Ah, imagina, é um testemunho muito tocante, né? Imagina para aquelas pessoas que de repente já viveu isso aí, sabe perfeitamente o que tu tá explicando aí, né? Mas aí, como é que foi a tua consagração pastoral? João, aí então assim, do ano de 2000 para cá, aonde eu realmente, né, eu me converti, eu aceitei Jesus como meu salvador da minha vida, ali eu comecei a praticar o evangelho, né? Sim. E na realidade assim eu mergulhei de cabeça, porque desde quando eu me converti eu senti aquela sede de servir a Deus, né? Sim. E de pregar a palavra do Senhor, e a qual eu comecei a praticar, né? Eu tinha uma fita naquela época eu tinha um toca-fita, né? E eu ganhei uma fita, né? E esta fita era das pregações aí do Isaías Figueiró, né? Do Encontro de Fé, meu pastor. Aonde ele pregava nas tendas na época, né? Sim. E eu ganhei aquela fita. E através daquela fita ali, eu comecei a edificar minha fé. Eu escutava dia e noite aquelas pregações. Dia e noite escutando aquelas pregações, e aquilo foi entrando no meu coração, né? Foi limpando a minha alma, e eu cada vez mais sentindo mais sede da palavra, mais sede de servir a Deus. Então eu comecei a procurar uma igreja onde eu me adaptasse para me servir a Deus.
né? Eu queria verdadeiramente servir a Deus. Eu não queria mais viver na prática do erro, não queria mais viver na prática errônea, né? Sim. Então, o meu desejo era de procurar uma igreja servir a Deus, né? Então, eu comecei a buscar o Senhor na minha forma que eu aprendi, a orar a Deus. E aí, na igreja em que eu estava, aconteceu um encontro, né, de fé ali, aconteceu na realidade um retiro espiritual. E eu fui convidado aí nesse retiro. E eu fui para esse retiro e eu já estava ajudando um pastor, auxiliando ele numa igreja, né? Sim. Que era na Embaixadores de Cristo na época. Então eu estava ajudando ele ali, auxiliando ele, né? Sim. E ele me levou até esse retiro espiritual, que foi num sítio. Aí ali eu fui batizado com o Espírito Santo, né? Ah, amém. E ali, a partir dali, João, eu comecei a entender o meu chamado, né? Comecei a ouvir profecias, né? Que Deus usava pastores para me entregar, que Deus tinha um projeto com a minha vida. E ali eu comecei a servir a Deus, né? Numa igreja, eu comecei a praticar a palavra do Senhor e Deus começou a me levantar, começou a me mostrar, né, por dentro da palavra, o que realmente Ele queria de mim, né? Havia um processo para me passar e eu entender que Deus estava me chamando para uma obra nessa terra. Então não foi nada fácil. Eu comecei a participar de cultos, né? Comecei a ter oportunidades para fazer uma oração e ali foi indo. Eu fui auxiliar, de auxiliar eu fui a diácono, né? Eu fiquei um tempo como diácono da igreja, ali eu limpava o banheiro, eu varria a igreja, eu ajeitava a igreja, eu arrumava, eu reformava, ajudava a reformar, pintar, fazer tudo que tinha que fazer. Só que eu fiquei muito tempo, né? Longe dos púlpitos. Então eu auxiliava conforme eu estava indo, assim. Só que chegou um tempo em que Deus ele começou a usar a minha vida, né? Deus começou a me dar algumas revelações dentro da palavra. E ali eu comecei a orar por pessoas, né? E ali eu cheguei ao presbitério. E quando eu cheguei ao presbitério, Deus começou a me levar para dentro dos hospitais, onde eu ia orar dentro dos hospitais pelos enfermos. E ali Deus ele começou a usar a minha vida. Eu comecei a ver pessoas, né, sendo curadas de câncer. Eu comecei a orar por pessoas com vírus do HIV, pessoas que tiveram suas vidas restauradas. E eu comecei a entender, né, que Deus ele tinha algo muito mais ainda maior para a minha vida. E através disso tudo eu comecei a fazer uma busca, né? Eu comecei a ir para os montes de oração, fazer propósitos nas madrugadas. E hoje, né, para me chegar ao pastorado, foi muito árduo, não foi fácil, né? Foram muitas pedradas, muitas calúnias, assim, é um processo, né, João? As que a gente passa a olhar o teu passado e não o teu presente. Isso, é porque hoje é mais fácil, né, tu julgar alguém pelo passado do que pelo que ele está vivendo hoje, né? É, exatamente. Então eu ouvi muito assim, esse aí está se escondendo atrás da Bíblia, né? Na realidade, só eu sabia como estava a minha vida, o quanto eu precisava de Deus. Sim. Né? O quanto eu estava vazio. E quando eu me converti, João, é coisa que eu não gosto de falar, eu estava com a minha vida destruída, eu estava saindo da prática do ocultismo, né? Aham. E ali cheguei a uma situação em que eu estava desempregado, a minha esposa estava grávida, né? Sim. Do meu filho, que hoje ele é presbítero. E quantos filhos tu tem? Eu tenho 2 filhos, né? 2 filhos. E tem mais 3 que são adotados, né? Adotados? São na realidade não adotados, são meus enteados. Seguiu o né? exemplo do pai. Sim, com certeza. E ali, João, eu cheguei no viaduto, né, da 118, na Dorival. E ali uma voz dizia para mim me atirar, né? Eu cheguei a ponto de chegar ali para me atirar para baixo ali e dar cabo da minha vida. Chegou um momento em que a minha vida espiritual ela começou a ter um baque. Porque o mal não queria, né, permitir que eu tivesse um caminho do bem. Que eu tivesse uma conversa com as trevas e a luz. Era uma disputa, né? E ali eu cheguei a ouvir uma voz que dizia, né? Te atira aqui para baixo que todos os teus problemas vão se solucionar. Né? Mas uma voz do outro lado dizia, não faz isso porque eu tenho a solução. Então, João, a partir dali, né, a minha conversão ela foi através de sofrimento, através de um caminho assim como né, Israel passou no caminho do deserto, né? Caminho árduo. A gente começou a passar no estreito e vivendo realmente um processo para entender o chamado. Aonde eu fui desenvolvendo uma obra, né? Uma obra dentro da igreja, onde eu comecei a trabalhar com visitas, comecei a trabalhar dentro dos hospitais,
E ali veio vindo um reconhecimento de Deus, né? E tocando nos homens, os pastores, que hoje, né, eu fui consagrado a pastor. Eu estou já no 3º ano, né? Que eu estou como pastor. Sim. E eu louvo a Deus por isso, sabe? Que tem edificado muitas vidas, né? E eu cheguei a um propósito de Deus, né? Eu cheguei a um propósito de Deus. Então assim, João, o que eu posso dizer hoje diante desse propósito? Eu falo de uma vocação. Sim. Eu quero ler aqui, ó, 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 26, vai dizer assim, ó, vai falar sobre a vocação dos santos. Então aqui o apóstolo Paulo, né, ele escreve para a igreja de Corinto, e ele fala assim, ó, irmãos, considerem, né, a vocação de vocês, que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, e nem muitos poderosos, e nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Então aqui fala da vocação dos santos. Uma vocação que, se eu olhar para a minha vida hoje e começar a lembrar da onde Deus me tirou, da onde fui formado, para chegar até onde eu cheguei, fecha com a palavra. O apóstolo Paulo, ele está dizendo assim, né? Que Deus aqui, ele não escolheu, não chamou muito, né, os sábios. Ele não chamou muito os entendidos, né? E nem de nobre nascimento. Então, se eu começar a olhar para a minha vida, eu vou começar a entender que o meu chamado, a minha vocação, ela está se encaixando dentro da palavra de Deus. Sim. Né? Então, hoje eu entendo que Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes, né? As desprezíveis para reduzir a nada aquelas que acham que são. Então, quer dizer, se eu olho para a minha vida hoje, eu olhar para o meu passado e chegar aonde eu cheguei, né? Sim. Eu não tenho hoje, assim, vamos dizer assim, no meu coração, João, eu não tenho assim um apego à vida material. Sim. Né? Hoje eu vivo praticamente assim pela fé. Hoje eu vivo cuidando da obra de Deus. Estou hoje autônomo, né? Então eu trabalho autônomo. Eu não tenho emprego de carteira assinada, porque Deus, ele foi me tirando essas coisas para mim praticamente cuidar apenas da obra dele. E hoje a gente é envolvido totalmente com a obra de Deus, né? Então eu queria aproveitar aqui e pedir aos irmãos, às irmãs que venham se inscrever no canal, compartilhar, porque quem sabe esse testemunho chegue a alguém, quem sabe venha salvar a vida, né? Porque o pastor, né, já teve na Umbanda, né, que foi um desperdício da tua vida, né? Porque lá só deu coisa ruim, né? O pastor, ele teve uma tentativa de se matar, né? Então tem muitas pessoas, até o ano passado, um ex-colega de trabalho meu se enforcou, né, deixando uma menina, né, uma filha nova, né, para trás, pessoas que não têm conhecimento de Jesus. Então quem sabe você que está nos ouvindo, né, venha repassar esse vídeo para seus amigos, né, então que essa pessoa, quem sabe venha salvar a vida, né, quem sabe ele venha ver, pô, para aí, o pastor Carlos Fabiano, né, passou por tudo isso e ele tá numa boa, tem uma família linda, eu conheço, tem uma casa bem boa, né? É pastor presidente, não é? Hoje, pela graça de Deus, né, João, nós somos pastor presidente do Ministério Assembleia de Deus Missionário em Cristo, né? Imagina, é uma bênção, né? Uma vitória grande, né? Um testemunho maravilhoso. Então, isso eu indico aquelas pessoas, né, que tá passando por dificuldade, ainda mais nos dias de hoje, né? É uma época de política, mas as coisas ela tendem a piorar, não a melhorar, né? Porque devido à Bíblia, a gente estamos indo em rumo ao Apocalipse. E o Apocalipse não tem nada de bom, no caso, nesse sentido. Só é bom para aqueles que estão convertidos em Jesus Cristo, que vai ser salvo, né? Vai ser arrebatado por Jesus. Com certeza. Nós estamos vivendo os dias, né, João, em que a palavra de Deus, ela está se cumprindo, né? Então, tudo que está acontecendo em volta no mundo, nada está fora daquilo que está escrito na palavra de Deus, né? Lá em Timóteo, capítulo 3, vai falar, né?
que os tempos de angústia, os tempos trabalhosos estão chegando. Jesus, ele fala isso, né? Sim. Quando nós olharmos lá em Mateus 24, que Jesus, ele vai falar, né? Que quando ouvires de guerra, rumores de guerra, pestes, fome, né? Pai se levantando contra filho, filho contra pai, ele está dizendo que ainda não é o fim. Sim. Que é o princípio das dores. Então, quando nós começamos a ver essas coisas acontecer no dia a dia, nós vamos entender, né, que a palavra de Deus, ela está se cumprindo. Sim. Né? Ela está se cumprindo ao pé da letra, né? Então, nós não temos que entrar em desespero. Nós temos que realmente entender o que Deus quer para a nossa vida, né? Assim como eu entendi, eu compreendi o chamado de Deus para a minha vida. Né? Eu passei por muito tempo lutando, tentando barganhar com Deus, né? Aquilo que Deus já tinha preparado para a minha vida. Só que não deu certo, né, João? Sim. Não deu certo, porque eu comecei a padecer, eu comecei a passar por um processo em que eu tinha que entender o que realmente Deus estava preparando para a minha vida, né? Sim. É vivendo um chamado, vivendo a vocação. É verdade. Né? Então, cada um tem uma vocação, cada um tem um chamado, né? E o meu chamado, ele foi para pastorear. Meu chamado foi para apacentar, né? Hoje nós temos um projeto, que é o projeto de Mãos Dadas, né? Da nossa igreja, onde nós arrecadamos alimento de doação e nós demos assistência, né? Para famílias em que estão em estado de necessidade. Muitos têm nos procurado. Nós temos tentado atender de uma forma, né? Em que nós não podemos deixar, né? O nosso semelhante, ele perecendo, nós podemos estender a mão. Sim, então nós temos esse projeto de Mãos Dadas da nossa igreja, né? Temos também o projeto Unidos pelo Reino. O projeto Unidos pelo Reino, irmão João, ele bem antes de começar a pandemia, lá no ano de 2019, né? A gente já tinha esse projeto em que uma vez por semana nós saímos para as ruas durante a noite, Sim. né? E nós levávamos uma marmita de alimento para os moradores de rua. Aham. E não só para os moradores de rua, né? Sim. Nós temos esse projeto ainda, existe na nossa igreja, e nós atendíamos também aquelas pessoas que estavam ali na UPA, no 24 horas, que estão ali, quem sabe, há um dia, dois, até mesmo acompanhantes, que não tinham condições de ir em casa, pegar um ônibus para ir lá, fazer um alimento, fazer um lanche. Nós levávamos alimento para essas pessoas. Né? Se preocupar com o próximo. Com o próximo. Então esse é um dos projetos da nossa igreja, né? Que é o projeto de Mãos Dadas, o projeto Unidos pelo Reino, né? Sim. E é onde nós temos atendido, né? Essa parte das pessoas aqui, pelo menos dentro de Gravataí e Cachoeirinha, né? Sim. Ah, é lindo isso aí, então. No caso, pode falar um pouco mais da tua igreja, se tu quiser, no caso, dizer, tipo assim, onde fica, endereço e tal. A nossa igreja, hoje nós temos a igreja sede, né? Que é ali em Gravataí, na Parada 76, na rua Francisco de Balboa, número 186, ali no Parque São Vicente. E nós temos também a congregação na Águas Claras, né? Que é na rua Carlos Gardel. Carlos Gardel não, é rua Jardel Filho, né? Jardel Filho. Jardel Filho, número 892, se eu não me engano lá. Sim. E também no Parque Garibaldino, né? Na rua Filipinas 397. Então, nós estamos aí hoje com 3 igrejas, né? 3 congregações, onde nós temos a sede, e mais 2 congregações ligadas, né? Sim. E fora a obra que nós fizemos aí nas ruas, nós fizemos o evangelismo, né? Agora, sábado passado, tivemos uma campanha dos jovens, onde os jovens da nossa igreja, né, saíram para a rua fazendo evangelismo, divulgando, né, o evangelho. Então nós temos aí dando assistência dentro de hospitais, orando pelos enfermos, né, fazendo visitas em lares. Então nós temos hoje trazendo o evangelho, tirando ele das 4 paredes, né? Sim. Mas essa igreja é uma igreja que nasceu aqui ou ela vem de um outro estado? Não, João, hoje a igreja Assembleia de Deus Missionária em Cristo, ela nasceu dentro de Gravataí. Sim. Né? Hoje esse ministério ele está com aproximadamente 3 meses, né? Onde ele está registrado dentro de Gravataí, né? Sim. Toda a documentação dentro da lei, né? Onde eu sou o pastor presidente, Sim. onde nós temos o pastor Orsi Lucas, que é o pastor vice-presidente do ministério. Aham. Então esse ministério ele nasceu através do departamento de missão, né? Onde a gente fazendo missão, onde a gente trabalhando com vidas, com almas, com famílias, nós entendemos, né, que havia uma necessidade de nós nos empenharmos, né,
Sim. por esses projetos. E parece que tem uma rádio também, né? Eu tenho uma rádio, essa rádio é web, a rádio online, né? No momento, João, eu estou sem estúdio. Onde eu tinha um estúdio, eu tive que desmontar, que fazia parte da onde estava dentro da igreja, né? Como a igreja foi crescendo, Sim. eu tive que desmontar o estúdio. Hoje eu estou sem estúdio. A rádio, ela está funcionando, né? Sim. Ela está tocando no DJ automático ali, os louvores, tudo. Só que eu não estou conseguindo ainda entrar no ar com a programação, né? Mas eu creio que por esses dias nós já vamos estar remontando de volta o nosso estúdio da rádio, né? E a rádio, ela tem o nome de Rádio Bálsamo de Gileade, né? Sim. Se entrar no Play Store e procurar por Rádio Bálsamo de Gileade, baixa o aplicativo. Sim. E ela tá tocando aí, né? Eu até tenho ela aqui. Então, mas é benção, né? Passar para as pessoas, então, né? Essa mensagem, né? Para as pessoas entender que não é o fim. E sim, nós estamos caminhando em rumo à vitória. Ó, essa aqui é a rádio. É isso aí, ó. Tá aí tocando, ó. Tocando. Então, propaganda já aqui. Né? Essa rádio aqui, eu usei muito dela quando trabalhava. Né? Então, eu colocava um fonezinho de ouvido e eu ia e voltava para a empresa escutando louvor, né? Eu tenho a rádio ainda, é bênção, né? Então, né, vamos desejar que essa rádio cresça, né? Que venha, né, ter programas ao vivo, né? Então, para edificar mais ainda, né, aquelas pessoas necessitadas, né? Mas quais são os dias de culto lá da tua igreja? Nossos dias de culto hoje, João, nós temos ali na segunda-feira, né, às 18 horas, nós temos o Círculo de Oração das Irmãs, né? Círculo de Oração Rosa Saron. Nas segundas-feiras sempre, às 18 horas. Às terça-feira nós estamos tendo ali estudo da Palavra de Deus, onde nós trazemos o culto doutrinário, né? Nós temos quarta-feira culto na Águas Claras ali. Nós temos quinta-feira na sede, culto, sempre temos de campanha. Agora temos uma campanha lá de 7 quintas-feiras do Corredor de Fogo, onde Deus tem operado bastante. As pessoas são curadas, pessoas ali que chegam ali desesperadas, né? Deus ele tem atendido essas necessidades, tem operado, né? A gente tem visto ali pessoas que chegam ali muitas das vezes em desespero, né? Sem ter mais para onde seguir, para onde que rumo, sem saber que rumo tomar. E ali nós oramos, né? Impondo as mãos ali, oramos pelos enfermos com óleo, e Deus ele tem, né, nas quintas-feiras e nas sextas-feiras também ali no Parque Garibaldino, né? Na Rua Filipinas, culto às 20 horas. Temos sábado na sede os nossos cultos jovens ali, né? Da Juventude Maranata, a partir das 20 horas. E no domingo, sempre o primeiro domingo do mês, eu tenho culto de Santa Ceia, né? Que agora nós vamos ter no domingo culto de Santa Ceia às 19h30. Segundo domingo nós temos o culto de missão, que é voltado para a missão, para o departamento de missão, né? E os últimos 2 domingos é culto da família. Amém, glórias a Deus. E banda, tem banda lá? Não, no momento, João, nós temos instrumentos, né? Temos tudo lá, instrumentos lá, mas não temos uma banda ainda formada, então, eu puxei até nesse assunto para deixar um recado aqui para quem é músico, quem é instrumentista, né? Que de repente deseja ter oportunidade. Aí tem uma igreja do pastor que está precisando de músico, caso alguém quiser. Nós temos lá guitarra, nós temos violão, nós temos o carrom, temos bateria. Temos um tecladinho, tem até um cavaquinho lá. Então esse músico, instrumentista, que queira ter essa oportunidade, te procura no endereço. Isso. Rua Francisco de Balboa, 186, São Vicente. Então vocês Gravataí. Então, de repente, orando por uma oportunidade, procura o pastor Fabiano, então, e com certeza, né, vai ter uma chance de começar, né, como músico. Então eu gostaria então de concluir essa nossa obra aqui, de falar de Jesus, né, juntamente com o testemunho, né, como tu falou que lá no início da tua vida, tu era da Umbanda, depois se converteu, né, hoje é um pastor, então eu gostaria que tu deixasse uma mensagem, depois orasse, né, orasse pelo meu canal, que Deus venha me abençoar, meu canal, que venha aparecer bastante inscrito, né, que as pessoas venham comentar também, venham compartilhar, né, mas que elas entendam por que isso, por que nós se dedicamos a fazer isso, né, lá no fim ele vai ter, né,
um presente para nós. Qual é o presente? Né? Ou vai ser Jesus nos arrebatando, ou o dia que nós fechar os olhos aqui, na mesma hora tu abre os olhos no paraíso ou no céu. Eu queria que desse fizesse um comentáriozinho sobre isso. A palavra de Deus, João, ela diz que nós teremos um prêmio, né? Se nós pegarmos hoje, vamos fazer uma simbologia com o prêmio, né, do Oscar, por exemplo. Porque no prêmio do Oscar ali, muitos vão ser chamados, né? E vão ser convidados a participar para ser premiado. Segundo aquilo que exerceram, segundo aquilo que eles participaram, né? E tiveram ali um empenho. Então, todos de alguma forma vão receber uma premiação. E ali há um prêmio maior, né? Para ser, né, dado àquele que venceu. Então, Jesus ele próprio vai dizer, né, que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Sim. E qual o fim que Jesus fala, né? Jesus ele está falando do tempo em que todas as coisas aqui se findarão. Sim. Porque ele vai dizer que esse século, ele jaz do maligno. E quando ele diz isso, que esse século jaz do maligno, ele vai dizer também que ele veio para dar vida e essa vida com abundância. Só que esta vida em abundância, né, em que Jesus fala, ele está dizendo que não é uma vida material, ele não está falando de uma vida financeira, ele está falando de uma vida espiritual. Ele está falando de uma vida em que lá em João 14, né, no livro no Evangelho de Jesus Cristo que escreveu João, no capítulo 14, ele vai dizer assim, ó, que ele foi, mas ele foi preparar um lugar. Ele vai dizer, não turbe o vosso coração, né? Ele vai dizer assim, ó, credes em Deus, credes em Pai, credes também em mim, né? Porque eu vou preparar-vos lugar, e quando este lugar ficar preparado, eu virei outra vez e buscarei vós, para que aonde estiver vós também. Então ele está dizendo assim que ele está preparando um lugar para nossa moradia, né? Sim. E quando esse lugar ficar pronto, ele vai voltar para buscar a igreja. E quando ele fala de voltar para buscar a igreja, ele fala de um arrebatamento para os salvos, aquele que aceita Jesus, aquele que entende o propósito de Deus, a sua salvação para a sua alma, né? Sim. Porque hoje, se nós entendermos, João, muitos pensam que se morrer nesta vida aqui acabou. Sim. Né? E não acabou, né? Porque a palavra de Deus diz que após esta vida, nós ainda vamos ter que prestar conta das nossas obras diante de Deus. Só que para os salvos em Cristo, ele fala do arrebatamento, em que nós não vamos passar pela morte. E aquele que morreu em Cristo, né, ele no dia do arrebatamento, ele vai ressuscitar primeiro, e depois nós como igreja seremos arrebatados. Sim. Então isso significa o quê? Que Deus, ele promete para nós uma vida abundante, né, no reino celestial. Então, quando nós entendemos isso, nós lendo no livro de Apocalipse, nós vamos ver que as revelações do Apocalipse, ela está voltada para o tempo do fim. Sim. E o tempo do fim é o que nós estamos vivendo e presenciando. É guerra, é fome, né? Nação contra nação, é reino contra reino, divisão familiar dentro de casa, Sim. peste, fome por todos os lugares. Então, nós estamos vendo que a Bíblia está apontando para esse tempo do fim. Né? É o tempo onde a igreja aqui, que somos nós, né, ela vai ser tirada dessa terra. A promessa é o quê? Né? A promessa é da nossa salvação da nossa alma. Sim. Né? Porque ainda que nós viemos morrer nesta vida, nós vamos ter uma vida com Deus lá. Né? Então eu quero deixar, João, uma palavra, né? Está no livro de Timóteo. Eu vou achar aqui. A gente não pode ser egoísta, querer Jesus só para nós, né? Querer a salvação só para nós. Então, por isso mesmo que nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, para que essas pessoas que ainda não conhecem a Jesus ainda, venham, no caso, a ter a oportunidade de salvação, né? Então, esse é o nosso objetivo aqui, não é empurrar o evangelho goela abaixo, e sim pregar a palavra de Deus para aquelas pessoas que necessitam conhecer a verdade. Com certeza. E a verdade qual é, né, João? É a palavra de Deus, né? Diz que a maior revelação tem a palavra de Deus, né? O próprio Jesus disse, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a verdade é a palavra de Deus, né? A verdade que te salva, é a verdade que muda. Foi a palavra de Deus que mudou a minha vida, foi a palavra de Deus que me transformou, que me tirou da vida ignorante que eu vivia, né? Que eu levava. Sim. Amém? Amém.
João, aqui, olha só, irmão João, na palavra de Deus, né, em 2 Timóteo, no capítulo 3, eu quero deixar essa palavra para todos os ouvintes, né, para todos aqueles que estão inscritos no canal. E você, meu irmão, minha irmã, que quem sabe você vai assistir esta live, vai assistir essa podcast, você que não é inscrito, né, inscreva-se no canal. O irmão João, ele está sendo usado por Deus, sempre está trazendo uma palavra de edificação para a tua vida, para a tua família, para a tua casa, né? Inscreva-se no canal aí, o nome do canal, irmão João? Palavra de Fé Cristã com João Aristides. Palavra de Fé Cristão, né? Com João Aristides. Então você que vai, né, que quem sabe já está aí assistindo, né, essa podcast, você tem a oportunidade de se inscrever nesse canal, aonde ele está sendo edificante, né, para as nossas vidas, para a nossa família e para o nosso lar. Amém. Amém. Glória a Deus. Então eu quero convidar você, né, a participar junto conosco desse canal e assistindo, né, você ter a tua fé edificada através desse testemunho, da onde nós demos aqui, é um testemunho verdadeiro da nossa vida, né, da onde Deus nos tirou, da onde Deus nos resgatou, né, e transformou, mudou a nossa vida. Eu quero deixar uma palavra nessa tarde aqui, 2 Timóteo, no capítulo 3, ele vai dizer assim, ó: mas vocês precisam saber disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, né, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores e sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, né, convencidos mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, e tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre esses, né, se encontram os que se infiltraram, né, nas casas e conseguem cativar mulheres tolas e sobrecarregadas de pecados e que são levadas por todo tipo de desejos. O que significa essa palavra, meus irmãos? Aqui está falando dos últimos tempos. Os tempos em que nós estamos vivendo, nós estamos vendo muitos hoje, né, com aparência de piedade, mas na realidade eles não têm piedade em si próprio. Nós estamos vendo que o mundo está sendo destruído, os princípios, né? E a palavra de Deus, ela vem nos advertindo, né, que nos últimos tempos isso aconteceria. Então, se você está presenciando algo, quem sabe desse tipo ao teu redor, quem sabe você tem visto na mídia tantas coisas acontecendo, onde a fome está imperando, onde as guerras estão imperando, onde, né, muitos ali que estão, né, virando as costas para o seu semelhante, para o seu próximo, e tendo a aparência de piedade. Mas a palavra vem nos advertindo, né? E eu quero deixar essa palavra para o teu coração, aonde Jesus Cristo, lá no livro que escreveu Mateus, né, no capítulo 11 e versículo 28, Jesus ele vai dizer assim, ó: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, né? Jesus ele vai dizer assim, ó: aprendei de mim que eu sou manso, humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Ele vai dizer que o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Só que quando Jesus ele te convida a vir até ele, meu irmão, minha irmã, não é porque ele está te vendo você carregando algo pesado da tua vida de serviço de um dia, onde você chegou cansado em casa e quer se atirar, não. Ele está falando da vida que nós levamos de pecado, da vida que nós levamos de engano, e esta vida é a vida que eu levava, uma vida de pecado, uma vida de engano. E quando Jesus me convidou, né, para chegar até ele, eu entendi que Jesus ele tinha o melhor para a minha vida. Quem sabe você hoje vive uma vida, quem sabe cansada, sem saber para onde ir, sem saber que direção tomar. Eu quero dizer para ti que Jesus Cristo, ele é a melhor direção para a tua vida, viu? Uma melhor direção para a tua família, para a tua casa. Jesus está te convidando hoje, vinde a mim. Quando Jesus ele vem anunciando o evangelho, ele vem dizendo, né, que é chegado a vós o reino dos céus. O que é o reino dos céus? Né? É chegado a vós, quer dizer que é eu botar Jesus dentro da minha vida. É o ter o reino de Deus dentro de mim. Amém? É o ter vida, e esta vida com abundância. Amém? Eu deixo essa palavra nessa tarde. Glória a Deus por esta oportunidade, irmão João, de poder estar aqui, né, junto contigo. Amém. Irmão João, que foi um colega na vida profissional e um grande amigo, irmão em Cristo. Para mim é um prazer, João, estar aqui contigo nessa podcast, né? E agradecer também ao irmão Jonathan, né?
que está ali na mesa de som, que está ali operando, que Deus possa abençoar a vida dele, né? Estúdio Atos. Aí, ó, viu? Tá aí o nome do estúdio, ó. Amém, aqui, glória a Deus. Que olha Deus aí, venha abençoar esse estúdio. Atos, né? Produtor da música, então quer dizer que ele é produtor. Você que quer fazer uma produção musical, você que quer fazer uma podcast, né? Eu super indico esse estúdio aqui para você. Amém. Glória a Deus. Então vamos orar nessa tarde. Você Amém. que está no teu lar, na tua casa, neste momento, fecha os teus olhos junto comigo. Se, né, sentir de botar a mão no teu coração, faça isso. Eu quero estar orando pela tua vida, pela tua família, pelo teu lar e teus negócios. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus e Pai, em nome de Jesus, nesta tarde, Pai querido e amado, na vida deste homem, na vida desta mulher que está assistindo, meu Pai, neste momento agora, esta podcast, lá dentro do seu lar, da sua casa, quem sabe até mesmo no seu local de serviço, de trabalho, que o Senhor possa nesta tarde, meu Pai, repousar sobre esta vida, esta casa, este lar, meu Pai, a tua paz. Possa repousar, meu Pai, sobre os seus negócios, a sua vida financeira, a sua vida espiritual, conjugal, familiar, na sua saúde, Pai querido, que nesta tarde o Senhor possa entrar com poder, Senhor, destruindo todos os males, destruindo todas as fortalezas, meu Pai, em nome de Jesus, que tem, quem sabe, meu Pai, se levantado contra esta vida, este lar, contra seus filhos, seu esposo, sua esposa, lá nos seus negócios, quem sabe, meu Pai, nesta tarde, que está indo de mal a pior, que o Senhor nesta tarde possa estender a tua mão para socorro. Eu, meu Pai, nesta tarde te agradeço por esta oportunidade de poder estar aqui. Ajuda, meu Pai, o canal, meu Pai, da Palavra Cristã, da onde o meu irmão João Aristides, ele está na direção deste canal. Em nome de Jesus, que o Senhor possa, meu Pai, levantar pessoas para estar se inscrevendo, edificando a sua fé através da palavra, que é a palavra da verdade, meu Pai. Que nesta tarde o Senhor possa nos abençoar, abençoar esse estúdio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória João. a Deus, muito obrigado, que Deus venha te abençoar, a todos os ouvintes, né, que Deus venha abençoar a sua vida, né, e só tem a agradecer. Amém, irmão. Amém, João, glória a Deus e muito obrigado mesmo. Você que está inscrito nesse canal, meu irmão, minha irmã, convide mais alguém para conhecer esse canal, aonde sempre o irmão João vai estar colocando aí uma palavra de fé, uma palavra de edificação. Amém? Que Deus abençoe a tua vida nessa tarde. Glórias a Deus. Amém.